Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub. Esse é o principal e maior canal de conteúdo sobre HubSpot aqui no Brasil. Aqui toda semana, gente, a gente publica conteúdo sobre marketing, vendas, serviços, gestão do relacionamento com o cliente, inteligência artificial, processos, dados, tecnologia, muita estratégia, muita recomendação para você ter sucesso na sua empresa, tá certo? Para você que está chegando agora, meu nome é Carlos Tesório, eu sou um dos sócios fundadores da Hook, a agência Elite Partner do HubSpot no Brasil, a principal agência parceira HubSpot no Brasil, com 10 anos de experiência e centenas de casos de sucesso. Esse é o nosso dia a dia, poder ajudar você a montar o seu negócio com o HubSpot, a escalar o seu negócio com o HubSpot, a crescer o seu negócio com o HubSpot, né? E ter realmente um crescimento acelerado com muitos resultados, tá certo? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, é um vídeo bacana, né? Eu falei sobre esse assunto no vídeo que eu comentei e publiquei sobre as novidades do inbound do ano passado, que é um recurso muito legal, muito apoiado em inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial da HubSpot, que é a possibilidade de a gente poder fazer as nossas análises de forecast de vendas, as nossas análises de previsão de vendas, utilizando o algoritmo de inteligência artificial da HubSpot. E é isso mesmo, galera. Eu sei que é um grande desafio nas operações comerciais, nos times de vendas, nas estruturas comerciais, poder ter um forecast de uma maneira mais confiável, de melhor qualidade, de melhor acuracidade, para que você tenha mais certezas dos negócios que você vai fechar, né? Fechar ao longo daquele mês, daquele trimestre, daquele ano, e você depende muito do vendedor alimentar essas informações e esses negócios. Agora, com a inteligência artificial, você já consegue ter uma visão um pouco mais apurada, um pouco mais confiável dentro do HubSpot, a partir do quê? A partir dos dados históricos. Exatamente. A inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial vai olhar para todo o seu legado, todo o seu histórico do seu funil de vendas e vai poder ali fazer um forecast mais confiável, mais dentro da realidade e da perspectiva de fechamento. Então, no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, eu vou mostrar exatamente sobre isso, como, né, esse forecast de inteligência artificial dentro do HubSpot pode ajudar você a ter melhores resultados e uma maior confiabilidade no fechamento de vendas, tá certo? Então, vamos lá, vídeo de hoje, forecast dentro do HubSpot com inteligência artificial aqui agora no nosso canal. Vamos lá. Fala galera, então vamos lá, vamos falar sobre o conceito, né, e sobre a funcionalidade de forecast dentro do HubSpot, especialmente o recurso novo, né, que ainda está em beta, do recurso de forecast com inteligência artificial dentro do HubSpot, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, entender como isso pode impactar, né, e trazer mais benefícios aí e vantagens para as análises de vendas. Mas antes de entrar no vídeo, antes de apresentar para vocês, eu queria pedir muito para você deixar o seu like, para você curtir o nosso canal, para você assinar o nosso canal, né, e também deixar o seu comentário aqui nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, né? Quanto mais pessoas interagirem, participarem, curtirem e assinarem o nosso canal, né, mais pessoas serão impactadas com esse conteúdo que é produzido, publicado de uma maneira especial, com muito carinho, de uma maneira totalmente gratuita, né, para você que acompanha o nosso canal, tá certo? Bom, gente, antes de mostrar tecnicamente, né, essa parte do forecast dentro do HubSpot, acho que vale a gente dar uma passada rápida em alguns conceitos, né, e ao longo da minha demonstração eu vou já também explicando, contextualizando, né, alguns conceitos importantes dentro dessa visão, né, de forecast. Bom, forecast de vendas nada mais é do que uma previsão, né? Então isso é muito comum, na verdade é padrão, né? As equipes de vendas, as gerências, os líderes, os diretores de vendas trabalhar com uma previsibilidade de vendas. Essa previsibilidade ela pode ser baseada em diferentes fatores, diferentes variáveis, diferentes critérios e pode ter janelas de tempos também diferentes. O mais comum, né, é você ter um forecast mensal, né? Isso é o mais comum do que a gente encontra, né? No que a gente encontra especialmente em operações B2B, ou seja, qual que é o forecast do mês, nas reuniões que eu tenho participado também de alguns clientes, ou seja, qual que é o forecast do mês, qual que é a previsão, ou seja, o que eu tenho para fechar este mês, né? Então, quando a gente olha para uma pipeline de vendas, para todos os deals, todas as oportunidades, a primeira pergunta, né, que o diretor ou a liderança faz poxa, legal, eu estou vendo aqui todos os deals, todas as oportunidades, mas legal, qual que é o forecast? Com o que eu posso contar efetivamente dentro do mês, né? E aí, claro, você tem diferentes análises, né? Alguns usam aqui
um corte de forecast de vendas, que realmente você assumir um compromisso, ou seja, eu vou fechar este negócio dentro desse mês, dentro desse bimestre, dentro desse trimestre ou dentro dessa semana, ou seja, o vendedor, a equipe de vendas acaba assumindo um compromisso de fato e de verdade com o negócio que vai ser fechado. Então o forecast é muito em cima disso, de você trazer uma previsibilidade com muita confiabilidade dos negócios que vão fechar. Né? Ou seja, e aí o líder, né, o gerente de vendas vai muito ficar em cima do forecast, olha, poxa, eu me comprometi com, sei lá, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão, esses são os negócios, todos os outros negócios eu estou trabalhando, mas ainda não está em forecast, porque estão frios, então realmente os negócios em forecast são os negócios mais quentes e que realmente você tem aí tem uma chance maior ou quase certeza de que esses negócios estão fechados, tá? Ou vamos fechar neste período. Então, basicamente, esse é o conceito de forecast de vendas, é diferente de orçamento, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre orçamento de vendas, mas aqui eu estou falando basicamente dessa previsibilidade. E também você pode usar diferentes critérios, né, para analisar esse forecast. Você pode fazer forecast baseado por produto, baseado no valor do negócio, baseado em sazonalidade, baseado em campanhas. Então você tem diferentes por equipes regionais, equipes por segmento. Então você tem diferentes variáveis que também você pode compor esse cálculo, né, e essa análise de forecast de vendas. O que eu vou mostrar aqui dentro do HubSpot é uma análise mais racional e uma análise que é bastante comum, né, e bastante praticada pelas áreas de vendas. Bom, dito isso, gente, passado essa questão mais conceitual, vamos lá, vamos olhar dentro do HubSpot e entender como a gente pode configurar e usar, né, esses relatórios de forecast e agora, especialmente, com inteligência artificial. Né? Porque até então, gente, o que acontece? Né? Quem diz qual negócio está em forecast ou não é o vendedor. Né? É o time de vendas, é a nossa equipe comercial que está no dia a dia, está fazendo as ligações, tem o termômetro das contas, está fazendo os relacionamentos, as negociações, ou seja, é o vendedor que diz e que vai no negócio e diz, cara, esse negócio está para fechar, então eu vou colocá-lo aqui em forecast. E aí quando você coloca em forecast, a empresa passa a contar realmente com esse fechamento, com essa receita, né, que vai ser vendida. Então, geralmente é o vendedor, né, que marca se esse negócio está em forecast ou não, mas com inteligência artificial, né, que esse recurso fantástico que o HubSpot já tem disponível na plataforma, né, em diferentes aplicações, você tem mais acuracidade, né, você tem mais confiança em cima dos dados históricos. Então, né, todo algoritmo de inteligência artificial vai olhar muito para a base histórica de dados, de fechamento de negócios, de oportunidades, negócios que estavam para fechar e não fecharam, negócios que fecharam, e vai aí sim poder trazer uma visão, né, uma previsão mais confiável do fechamento de vendas para você realmente se comprometer com a empresa, tá certo? Bom, vamos lá, vamos olhar aqui como configurar e trazer também alguns conceitos importantes para vocês. Então, eu já estou aqui dentro do meu portal, dentro do HubSpot, né? E aí, gente, olha que legal, deixa eu só puxar aqui esse marcador da minha gravação de tela para não incomodar vocês, mas olha que legal, gente. Reparem na minha tela do HubSpot. Galera, olha que bacana, eu já estou usando e testando a interface nova do HubSpot. Então, né, dos vídeos anteriores vocês vão perceber, né, e vão identificar que o menu superior de navegação, o menu de navegação principal do HubSpot estava aqui em cima, nessa barra superior, e agora, né, a HubSpot acabou de soltar há poucos dias aqui uma nova interface, uma nova experiência do usuário, um novo menu de navegação. Tá? No primeiro momento eu acabei estranhando esse menu, achei bem diferente, mas, cara, estou aqui tentando me adaptar, me acostumar e eu já cedi a HubSpot e estou adorando esse novo menu, né? Essa nova experiência em termos de UX e navegabilidade, então adorei, acho que foi uma mudança muito boa que a HubSpot fez, e no meu caso em especial, isso veio a facilitar bastante aqui na minha organização dentro do HubSpot. E claro, eu posso voltar para o menu anterior, mas por enquanto eu tô aqui nesse menu novo. Então eu queria só fazer aqui essa observação antes de entrar no forecast, porque muitas vezes você vai olhar para a tela, sua tela está diferente da minha, aí você não vai entender, pois será que você está com outra versão do HubSpot, está com outro recurso habilitado? Então é isso. Então esse é o recurso novo que o HubSpot acabou de disponibilizar, tá certo? Gente, então vamos lá. O primeiro ponto que eu vou fazer aqui, a primeira etapa, a primeira ação desse vídeo que eu vou fazer aqui, gente, é entrar
no recurso da configuração técnica deste módulo de previsão, desse módulo de forecast dentro do HubSpot, tá? Então, basicamente, eu estou aqui na minha área de painéis e eu vou clicar aqui nesse ícone de engrenagem dentro do HubSpot, né, que é o ícone de configurações. Então, eu vou clicar aqui em configurações, né? Então, o HubSpot já me traz aqui, já cai nessa tela de configurações, e aí eu vou descer um pouquinho do lado esquerdo nessa sidebar, tá, gente? E aí vocês podem já acompanhar aqui o que eu estou fazendo. Vou clicar em objetos, tá? E ele vai me trazer todos os objetos que eu tenho, objetos de dados, né? E grupos e tabelas de dados dentro do HubSpot. E aí, gente, olha que legal. Existe aqui um item chamado previsão, né? Ou forecast em inglês. E é nele que eu vou começar clicando agora, tá? Então eu vou clicar aqui em previsão, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E aí, gente, o HubSpot já entra nessa tela de previsão ou de forecast e vamos passar aqui por algumas configurações principais, tá? Dentro do HubSpot. Bom, começando aqui, a gente tem essa primeira aba de configuração e depois a gente tem a aba de pipelines, né? E aí aplicação de categorias, e eu vou também falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou começar por aqui em configurações, né? E vou passar por alguns itens extremamente importantes, tá? O primeiro item é o seguinte, qual é o principal indicador de valor que eu quero que o HubSpot utilize para fazer o cálculo de forecast, né? E aí a gente tem duas opções principais, ou seja, eu quero fazer o forecast, né, em cima do valor do negócio projetado, tá? Ou em cima do valor total do negócio que eu cadastrei, que eu estou trabalhando dentro do HubSpot. Qual que é a diferença, gente? A diferença é que quando eu opto pelo valor total, tem um negócio de 100 mil reais para fechar. O HubSpot vai lá e faz o forecast em cima dessa previsibilidade, ou seja, a previsão, coloquei como forecast, eu vou fechar 100 mil reais. Ou eu posso fazer em cima do valor ponderado, né, ou projetado. O que é isso? Na verdade, isso vai permitir que o HubSpot trabalhe sempre em cima de uma probabilidade. Né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu fechar esse negócio quando esse negócio está numa etapa A, numa etapa B, numa etapa C? Então ele vai fazer esse cálculo, vai fazer essa ponderação. Então, olha, mostra o valor ponderado por probabilidade de negócio. Então significa o seguinte, olha, todo negócio que eu estou numa etapa de negociação, por exemplo, a minha probabilidade de fechamento é 90%. Então ele vai fazer o cálculo em cima dessa ponderação dentro de um valor total de negócio projetado e vai dizer que o meu forecast ali é de 90 mil reais e não de 100, né? Como fazer uma analogia aqui ao primeiro exemplo que eu dei. Então, essa é uma decisão e uma definição importante. Eu gosto muito de trabalhar, tá, com essa variável de valor do negócio projetado, porque eu acho que isso é mais realista, né, quando a gente olha para o histórico de dados, para as taxas de conversão, para as taxas de fechamento de negócio, forecast versus fechamento, win rate, tudo isso traz bastante segurança para a gente trabalhar com esses dados dentro do HubSpot. Tá? E qual é o período que eu quero trabalhar nesta previsão, nesta análise de forecast? No caso do HubSpot, hoje a gente tem uma análise mensal e trimestral. Então, especialmente para os negócios B2B, o mensal tem atendido super bem, mas a gente também tem outras empresas que a gente trabalha trimestralmente. Então, por exemplo, no caso aqui da RUC, a gente trabalha no forecast trimestral. Então, eu estou sempre olhando dentro de um trimestre como que está o meu previsto, o meu realizado, e aí a gente vai acompanhando isso ali dentro de um trimestre, tá? Então são definições importantes que você precisa pensar, né? E aí definir dentro da sua estratégia para você configurar corretamente o HubSpot, tá? Gente, e aí descendo um pouquinho mais, eu acho que tem outro conceito muito legal que o HubSpot permite a gente configurar, que são as categorias de previsão de fechamento de vendas, tá? Então eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o que é isso, o que são essas categorias. Então eu vou clicar aqui em editar categorias de previsão, vou clicar aqui, vou abrir uma outra tela, tá? E aí, neste momento, o HubSpot já saiu daquela tela de configuração, tá? Da nossa previsão, do nosso forecast, e veio para essa tela de categoria prevista. E aí, gente, olha que legal, é possível a gente ter categorias dentro de uma previsão, ou seja, além da probabilidade de fechamento de um negócio dentro, né, dentro de uma etapa do nosso funil de vendas, eu posso ter a categorização daquele valor, daquele negócio. Então, por exemplo, eu posso ter aqui que estes negócios nessas etapas, ou seja, eu não quero fazer nenhuma previsão, nenhuma alocação em termos de forecast, posso considerar que
que eu tenho negócios em pipeline, ou seja, esse é meu pipe de vendas. Posso colocar o melhor caso, tá? Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Então a gente pode colocar melhor caso. E aí, né, gente, melhor caso, né? E falando conceitualmente, só voltar aqui na pipeline. Então, sempre que a gente cria um negócio e a gente coloca com essa categoria, né, pipeline, significa que eu tenho uma baixa probabilidade de fechamento. Eu simplesmente vi uma oportunidade, já criei, já lancei. Quando eu tenho o melhor caso, não, então significa que eu já tenho uma hipótese maior, melhor, eu já tenho uma probabilidade maior de fechamento, então eventualmente eu já sei o budget, eu já sei quem decide, já sei se ele está no momento de compra ou não do meu serviço ou produto, ou seja, então realmente é um negócio que está mais provável, mais próximo do fechamento. Tá? Então geralmente a gente usa o melhor caso para categorizar esses negócios. Tá? Tudo isso é importante a gente definir essas categorias porque elas são utilizadas no racional, no nosso algoritmo dentro do HubSpot de cálculo da previsão de vendas. Tá? E, claro, uma outra opção aqui, né, a quarta opção, é o alocar. Né? O que é o alocar, gente? O alocar é o compromisso, ou seja, o compromissado, ou seja, o cliente está compromissado, ele deu muitas vezes um ok, verbal, informal, que vai fechar, ou seja, eu estou realmente alocando esta oportunidade dentro do forecast, eu como vendedor, e eu estou dizendo que esse negócio eu vou fechar. Né? Então é muito legal isso aqui, poderia colocar, ao invés de alocar, poderia colocar como compromisso, né? Ou seja, o cliente está compromissado comigo, e aí a minha probabilidade de fechamento é com isso que eu vou, é alta e é com esse negócio que eu vou contar ali no meu fechamento do final do mês. Tá? E negócio fechado, que é realmente, ou seja, fechei, committed, closed, e aí já contei como receita, como realmente negócio ganho. Tá? Então, são categorias que já estão aqui dentro do HubSpot, poderia vir aqui e adicionar outras categorias, então isso tem muita flexibilidade para você trabalhar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu processo, mas é muito importante você, dentro do HubSpot, trabalhar com esta questão de categorização, e eu vou mostrar dentro do negócio como é que a gente pode também mudar essas propriedades aqui e trazer isso para o time de vendas. Então, vou salvar, fiz uma mudança aqui, tá? Então já trabalhei e já revisei as minhas categorias, vou voltar para a minha aba de previsão, tá? Então já editei isso aqui, então está tudo certinho, tudo já configurado. E outros dois recursos importantes, né? É o envio de previsão. Então, isso aqui é um indicador, né? Na verdade, aqui é um campo, uma propriedade que a gente sinaliza. E o que é legal? Quando eu habilito esse indicador de status, eu estou dizendo para o meu time de vendas que eles precisam atualizar a previsão de fechamento de negócios a cada 8 dias. Tá? E quando isso não acontece, o HubSpot mostra ali dentro de uma visão da oportunidade, ele mostra um LEDzinho, né, uma marcação, uma notificação que aquele negócio ele ainda não foi atualizado dentro do período previsto. Então, esse envio, né, de previsão é para você ter um tracking, ter um acompanhamento, ter uma recorrência ali de monitoramento, de atualização de previsão de negócios, de forecast de negócios pelo time de vendas. Tá? Poderia aqui colocar 10 dias, posso colocar menos, posso colocar mais, então vou colocar aqui e vou deixar como 10 dias, tá bom? E, gente, por último e não menos importante é esse recurso novo, esse recurso beta da HubSpot, que é o forecast com inteligência artificial. Então, ou seja, se você entrar na sua conta, se você tiver com este beta atualizado, e eu vou mostrar aqui como que você, com este beta habilitado, com este beta habilitado na sua conta, e eu vou mostrar aqui para você como é que você habilita este beta, vai aparecer aqui, né, essa caixa com previsão de IA, com a possibilidade de você ativar ou não isso dentro do HubSpot. Eu vou entrar numa outra conta aqui e vou mostrar para vocês que nesta outra conta ele não está ativado e simplesmente eu vou clicar e ativar. Então deixa eu pular para uma outra conta. Então estou aqui numa outra conta, eu vou clicar em configurações, né, como eu já fiz aqui para vocês. Vamos lá, HubSpot, cliquei em configurações, deixa eu tirar também a minha imagem daqui, vou descer aqui na barra da esquerda, vou clicar em objetos, vou clicar em previsão, e aí notem, gente, que não está ativado essa previsão nesta conta, tá? Ó, já aparece aqui, né, a marcação, a mensagem que está desligada, e basicamente basta eu clicar aqui que ele já vai ativar essa previsão com inteligência artificial. Agora, Tesouro, como é que eu
participo, como é que eu ativo, como é que eu ligo esse beta dentro do meu portal? É muito simples, gente. Você vai clicar aqui em cima no menu superior, tá? Onde você tem aqui o seu nome de usuário, o nome da sua conta, e aí você vai descer aqui neste menu, e aí neste menu você vai clicar em atualizações de produto. Você clicou em atualizações de produto, né? Aí o HubSpot já traz essa tela com todas as novidades, todos os produtos, enfim, todas as atualizações. Você simplesmente vem aqui, clica em previsão, tá? Ele já vai trazer aqui, ó, previsões de IA, e aí você vai simplesmente clicar aqui em habilitar beta. No meu caso já está habilitado, então ele já diz que eu estou já participando desse beta, então ele diz que se eu quero sair. Se você não tem esse beta, ele vai aparecer aqui um botãozinho azul para você clicar e ativar, tá certo? Então é assim que você vai ativar o beta de IA na sua conta, tá certo? Vamos voltar lá para a nossa aba de configurações. Gente, voltando para a configuração, né? Então passamos por todos os recursos, todas as atividades importantes, e agora vamos pular para pipelines, né? Então agora, finalizada essa etapa de configuração inicial, vamos pular aqui para essa aba de pipelines aqui em cima e vamos entender o que é necessário para configurar dentro, né, da nossa visão de forecast, tá? Então eu já estou aqui dentro da área de pipelines. Aqui eu posso selecionar outras pipelines, né, para fazer as ponderações e as categorizações de forecast. Então, aquilo que eu comentei para vocês no início do vídeo, a gente pode ter diferentes variáveis e uma delas eu posso ter variáveis de forecast por fluxo, né, por pipeline de vendas. Então, é uma das ideias aqui também, que o HubSpot permite a gente fazer esta configuração. Bom, aqui, né, já selecionei a minha pipeline, aqui eu posso voltar, né, e personalizar as fases do negócio, né, também, tá certo? Mas eu vou direto aqui para a gente fazer a alocação das categorias, né, de previsão às fases do negócio. Então, eu vou clicar aqui em automatizar as categorias de previsão. E aí, gente, olhem que legal, né? Quando eu clico aqui, o HubSpot já me abre essa tela, né, essa tabela de configuração, tá, onde eu vou poder alocar todas as minhas etapas das minhas pipelines dentro da categoria prevista. Então, lembram da categoria prevista, né? Então, seja não previsto, pipeline, melhor caso, alocar, né? Ou seja, o compromissado, o committed e o negócio fechado. Então, vou salvar, ele já tem aqui essas categorias e o HubSpot já trouxe aqui as etapas, ou seja, deixa eu dar um recarregar aqui, gente, só para ele mudar aqui a telinha, né? E ele já mudou aqui para compromissado, que eu tinha já editado aqui anteriormente, mas ele já deixou aqui alocado automaticamente essas etapas, ou seja, para cada etapa do funil de vendas, você vai precisar alocar em qual categoria essa etapa se encaixa, tá? Então você tem aqui, o HubSpot já trouxe, ou seja, negócio perdido, ou seja, closed lost, já vai ser como não previsto, ou seja, não considero de jeito nenhum na minha previsão, mas ainda posso editar, tá? Eu posso entrar aqui em pipeline, ou seja, lembrando, tudo que está em pipeline aqui tem alguma probabilidade de fechamento, né? Ainda bem baixa, mas tem alguma probabilidade, porque se eu lancei isso como oportunidade, significa que realmente existe uma previsão. Tá? Mas eu posso editar, então eu clico aqui, ele já me abre aqui todas as minhas etapas da minha pipeline de gestão de vendas, e aí você tem leads gelados, reuniões agendadas, aqui é só um exemplo, tá pessoal? Você pode a gente pode configurar essas etapas de acordo com o modelo de negócio da sua empresa, de acordo com o produto que você vende, enfim, com a estratégia de go-to-marketing também do seu negócio. Então, dá para configurar aqui de acordo com o seu negócio e a sua necessidade, tá certo? Bom, então, seguindo aqui, leads gelados, reuniões agendadas, qualificado, proposta apresentada, pré-venda, ou seja, tem uma pré-venda ali, já está negociado, contrato, negócio fechado, negócio perdido. Tá? E aqui eu posso marcar ou desmarcar, ou seja, quais etapas da minha pipeline de vendas eu quero considerar nessas categorias. Então eu vou tirar leads gelados e notem o seguinte, a hora que eu desmarcar leads gelados, né, vou desmarcar aqui, automaticamente o HubSpot já trouxe aqui para não previsto, ou seja, eu não quero considerar isso na minha pipeline, quero manter reuniões agendadas e qualificados, tá? Então vou salvar aqui. Todo mundo que eu consegui fazer uma proposta, qualifiquei e tudo mais, executei, né, meu método de qualificação, e ali você pode usar o Bench, pode usar o GPTC, enfim, tem alguns outros métodos, né, de qualificação, depois a gente pode ter aqui um vídeo só para falar sobre esses métodos e como utilizar esses métodos dentro do HubSpot de qualificação ou desqualificação de oportunidades e leads, mas eu qualifiquei e apresentei uma proposta, ou seja, eu posso aqui agora, ou seja, todo mundo que eu tiver proposta apresentada já
categorizar como o melhor caso, né? E só lembrando, o melhor caso é aquele que eu tenho já uma chance real de fechar, uma probabilidade aqui de realmente do negócio de fechar, ainda não com assertividade, não com, na verdade, não com certeza, né, que esse negócio vai fechar, mas eu já tenho aqui uma proposta apresentada com certa hipótese de fechamento. E eu vou para a última categoria, que é o compromissado, ou seja, o cliente realmente deu, né, o ok, ou sinalizou que vai fechar, e aí eu posso usar também outras etapas. Então, posso colocar aqui negociado e pedir o contrato, ou seja, trabalhar acima de 80%. Esse realmente é uma prática de mercado, ou seja, todo lead, todo negócio que eu tenho uma probabilidade de fechamento acima de 80%, 85%, a gente já pode realmente quase considerar que esse lead está fechado. É claro que em vendas a gente só considera realmente fechado quando o contrato está assinado e principalmente quando a primeira parcela está paga, né? Ali do serviço contratado. Enquanto isso tudo pode acontecer, mas em termos conceituais, 85, 90, 80% é algo que já dá para considerar como forecast de fechamento dentro do período. Então, eu vou deixar aqui pré-venda negociado e contrato 90%, e negócio fechado realmente é closed, né? Ganhei esse negócio, concluí essa venda e vou realmente abastecer os dados aqui do forecast com essa última etapa, tá certo? Com essa última categoria. Então, gente, essa é a configuração. Simples assim, básica assim, mas importante, né, para você ter, como eu falei, toda essa previsão de fechamento de negócios dentro do HubSpot. Bom, gente, esse é um pouco da configuração, do setup, da parte de back do HubSpot. Agora vamos olhar um pouco para os resultados e agora já trazer o contexto de inteligência artificial, entender quais dados o HubSpot mostra em relação a isso, tá? Então eu vou sair dessa tela. Aqui, deixa eu tirar aqui esse ícone, né, de gravação da minha tela e vamos lá, vamos ver isso. Então daqui mesmo, tá? Eu vou para o meu menu, vou clicar aqui no menuzinho principal da HubSpot e aí dentro desses grupos de funcionalidades a gente tem um grupo chamado relatórios e dados. Eu clico em relatórios e dados, gente. Olha que interessante, aqui a gente tem os nossos painéis, né? Os nossos painéis, nós temos os relatórios customizados, os relatórios padrão, metas e previsão, que é o forecast, que é o que a gente trabalhou agora. Então eu vou clicar aqui em previsão, vamos ver o que o HubSpot vai abrir. Gente, e aqui eu diria que é a parte mais legal, mais incrível dentro do HubSpot, dentro desse conceito, né, de gestão e acompanhamento, né, de forecast, de previsão de vendas dentro do HubSpot, que é a parte de análise de dados, de relatórios, de indicadores. Então, quando eu entro aqui em previsão, a gente já pode ver aqui que eu estou dentro de previsão, e aí o HubSpot tem três grandes abas de etapas de negócio, onde eu consigo olhar como é que está a minha previsibilidade de fechamento de negócios por etapa, consigo olhar por categoria, né? Lembra que a gente olhou aqui no início do vídeo toda aquela categorização que nós trabalhamos aqui, né? E a parte nova, o recurso novo da HubSpot, que é o resumo dos indicadores utilizando a inteligência artificial. Então, são três abas super legais, super interessantes para você poder fazer análise, né, do forecast dentro do HubSpot, tá certo? Bom, rapidamente explicando cada uma dessas telas e os números que a gente tem aqui para vocês. Então, na análise de previsibilidade por negócio, o que a gente tem, gente? A gente tem aqui, né, alguns quadros resumos com os meus indicadores. Então, eu tenho aqui como é que está a minha previsão atual, né? Aqui eu já consigo selecionar quais pipes de vendas eu quero analisar. Posso também fazer aqui uma seleção de período para eu entender como é que está a minha análise, né, de previsibilidade de forecast no período. E aqui eu tenho dois quadros resumo, tá? Então aqui eu tenho como é que está a minha situação atual, minha foto, ou seja, como é que está a minha meta, o quanto eu já fechei de negócio, o quanto eu tenho ainda de lacuna ou de gap, tá? Em termos do que eu vendi versus a minha meta, então aqui ele já faz esse cálculo automaticamente, tá? E o quanto eu já enviei de forecast, né? Lembra daquelas categorias, né? Onde eu vou definindo por etapa do funil, como que eu quero calcular o forecast, e aqui ele já me diz também que eu já enviei 300 mil para forecast, tá bom? Para cálculo, né? E para estatística aqui de forecast, ok? Aqui ele me mostra o quanto eu tenho de negócios ainda na minha pipe, tá? E não necessariamente em forecast, né? Forecast, lembra que forecast a gente tem essa categorização, é super importante, né? Se atentar a esse conceito e quanto ainda eu estou distante da minha meta, né? Então ainda estou bastante distante da minha meta. Então é super bacana, traz realmente aqui, né, uma perspectiva muito confiável,
em relação ao que você tem, né, para fechar de negócios dentro do período. E descendo um pouquinho mais, ele mostra por vendedor. Então, eu tenho aqui o RAM4, Carlos Tesori, a Samar, e aqui eu tenho como cada um desses meus vendedores, né, estão em relação ao cumprimento da meta, né, definida dentro do período, tá certo? Consigo olhar também o ponderado, ou seja, o ponderado, né, em relação ao que eu já aloquei, com certeza de 99% que eu vou fechar, né, em cima daquela definição da variável, ou seja, se eu quero calcular realmente em cima do percentual ponderado, né, da probabilidade de fechamento, ou em cima do valor total do negócio. Então, aqui eu já tenho essa perspectiva, essa expectativa de fechamento, o quanto isso vai me deixar, né, está me deixando aí em relação à meta, e aqui eu tenho por etapa do funil, como que estão, né, essas previsões e esse forecast. Então, na minha etapa de nova oportunidade, qualificação, apresentação, negociado, contrato, tudo isso, então, eu tenho esse detalhamento no linha a linha, ou seja, no bit, né? Um detalhamento muito legal para você entender como é que está aí a sua performance de vendas, sua previsibilidade de vendas, tá certo? Então, bem bacana, recomendo muito que você que trabalha na área comercial, trabalha na gestão de vendas, trabalha com equipes, né, e com metas recorrentes, utilize esse relatório, né, essa análise inicial aqui de previsibilidade de vendas, tá? Se a gente for para a categoria prevista, a gente tem também os números, só que com uma perspectiva diferente. Então, aqui, ao invés de eu estar olhando por etapa do funil de vendas, eu estou olhando basicamente como é que está a minha alocação, né, de previsibilidade em relação às categorias. Então, eu tenho aqui os meus vendedores, aqui esses quadros são praticamente os mesmos, tá? E aqui eu tenho os meus vendedores, a minha equipe de vendas, como é que está meu complemento de cota, meu PAV ponderado, a minha abrangência, né, em termos de fechamento, e aí eu tenho aqui melhor caso, né, pipeline, melhor caso, alocar, envio de previsão. Então, lembra que essas categorias a gente acabou já passando aqui no início do vídeo, tá certo? E por último, gente, né, vamos olhar aqui esse quadro resumo, ainda está em beta, né, que é o algoritmo de inteligência artificial da HubSpot, trazendo alguns números e alguns indicadores para nós, tá certo? Então, vou clicar aqui em analisar, tá certo? Quando eu clico aqui em analisar, cliquei, o HubSpot já me mostra, né? Ou seja, mais informações, então ele já me traz aqui esses dados, tá? Esses dados ainda são todos dados de teste, tá, gente? Mas só para trazer aqui para vocês como que a inteligência artificial vai trazer essas informações para nós. Então, quando eu clico aqui em analisar, ele traz, né, a visão geral da minha pipe, ou seja, como é que está o meu ponderado, ou seja, que eu tenho realmente certeza que eu vou fechar, quanto eu já fechei de negócio, quanto eu enviei de forecast, e a minha previsão, ou seja, o que é provavelmente, né, eu devo fechar, se eu fechar acima, né, o quanto eu vou fazer, ou seja, que é o fechamento superior, né, da expectativa. Então aqui eu tenho mais provável, aqui o fechamento superior, e aqui, ou seja, esse fechamento abaixo do previsto, o quanto realmente eu devo fechar, tá? E mês a mês ele traz também um detalhamento, ou seja, né, quanto eu já fechei, qual é a minha previsão, né, em termos de fechamento, que o algoritmo de inteligência artificial, olhando o histórico, tá? E aí você precisa, é super importante essa informação, tá, gente? Você precisa de no mínimo 2 meses, tá? De histórico de dados para que o HubSpot consiga trazer essas informações para essa tela, né? Para esses indicadores, para esses relatórios, tá certo? Então ele traz aqui já qual que é a média de previsões que a inteligência artificial está trazendo, né, que eu vou fechar, qual que é a minha previsão, né, que a inteligência artificial está projetando para os próximos 7 dias, para os próximos 14 dias e para os próximos 21 dias, tá? Então, gente, é sensacional, é fantástico, é incrível. Então, galera, é incrível, sensacional, eu recomendo muito, muito, muito que vocês utilizem esse recurso, essa funcionalidade, esse módulo de gestão, né, de forecast, de previsibilidade de vendas dentro do HubSpot. São indicadores, são gráficos extremamente confiáveis, né, e isso vai trazer mais certeza, mais acuracidade, mais confiabilidade para que você tome as melhores decisões, né, baseado aqui nas informações e na inteligência artificial do HubSpot, tá certo? E uma última dica, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes disso, né, eu queria pedir muito, mais uma vez, para você curtir o nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, assinar o nosso canal, né? Quanto mais pessoas assinarem, curtirem, compartilharem, mais pessoas serão impactadas com esse conteúdo que ele é realmente produzido de uma maneira totalmente gratuita para a nossa comunidade, tá certo? E, gente, então, só uma última dica. Então, eu estou aqui nessa tela
E existe um outro conjunto de gráficos, tá? De previsão de vendas que eu vou mostrar aqui também para você, como a gente pode analisar isso. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em relatórios. Então, cliquei em relatórios. Quando eu clico em relatórios, a gente tem painéis em relatórios. E aí a gente tem as collections, né? As coleções de gráficos de marketing, vendas e serviços. Se eu clicar na coleção de gráficos de vendas, tá? O HubSpot vai abrir aqui esta tela. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, né, da gravação aqui desse vídeo, para ficar mais visível, ou melhor visível aqui para vocês. Então eu cliquei ali em relatórios, coleções de gráficos de vendas, e aqui embaixo, gente, se eu descer aqui do lado esquerdo, olha que legal, dentro do bloco de vendas eu tenho um submenu aqui de previsões e pipelines. Então eu vou clicar aqui em previsões, e aqui eu tenho também outras possibilidades de gráficos, tá, de análises e relatórios para você poder também entender o que está acontecendo com a sua performance de vendas, tá certo? Eu não vou entrar nesses gráficos agora, mas eu muito em breve produzi aqui um conteúdo onde eu vou explicar gráfico por gráfico, análise por análise desses gráficos de vendas aqui para você realmente poder explorar, né, cada um deles com sucesso. Gente, então é isso. Ferramenta de previsão, forecast dentro do HubSpot com inteligência artificial, um recurso super novo de inteligência artificial, né, trabalhando em cima desses dados. O uso de inteligência artificial ainda está em beta, né, mas o módulo de forecast já está super consolidado, já está disponível já há muito tempo, então espero muito ter contribuído com você, né, nesse vídeo, que você tenha gostado desse conteúdo, né, e mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, se você tem, né, alguma questão, alguma dúvida, é só agendar uma conversa comigo totalmente gratuita, basta clicar no link da minha agenda que está na descrição desse vídeo, que será um prazer poder conversar, né, com você, entender o seu desafio, né, e poder orientar em relação ao uso do HubSpot. E claro, aquele último convite, né? Se você quer trabalhar com HubSpot, se você tem interesse em trabalhar na Hook, nós estamos contratando e crescendo nosso time muito rápido. Basta me chamar lá no LinkedIn, me mandar uma mensagem, me mandar uma mensagem direta e que vai ser um prazer poder conhecê-lo. Quem sabe poder convidá-lo para trabalhar aqui na Hook, tá certo? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.